Olá pessoal, aproveitando a oportunidade, novamente, como no vídeo anterior, nós íamos falar sobre a morte espiritual, vamos estar comentando hoje, sobre isso, com essa oportunidade aí, vamos estar estudando sobre a morte espiritual. Por quê? Existem duas mortes, A primeira morte é a morte carnal, que nós já vimos no primeiro vídeo que a gente estava fazendo, e agora vamos falar sobre a morte espiritual, porque existe duas mortes, a primeira carnal e também existe a morte espiritual. E como no vídeo anterior eu estava falando sobre isso, vamos estar estudando a palavra de Deus sobre essa morte espiritual. Mas primeiro vou estar passando para vocês as referências e também os livros que a gente vai estar meditando, para que você possa estar aí vendo em sua casa, aonde você estiver, você anotando aí. Livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 13 ao 15, Gênesis, capítulo 4, versículo 9 a 16, Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 21, Mateus, capítulo 27, versículo 3 a 10. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11 a 19. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 8. Primeiro livro, ou primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 19. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 30 a 32. E no primeiro livro de Coríntios, ou primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Mas vamos estar pegando só algumas passagens de referência-chave, que é o livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos pegar do versículo 13, e vamos até o versículo 15, que está escrito o seguinte: o Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porei o ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem todo mundo sabe que é o pecado, que eles falam, pecado original de Adão e Eva. Aqui está dizendo que Eva comeu, do fruto da árvore proibida. Muitos falam que é a maçã, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você for meditar a palavra de Deus, você vai ver, e pode até a gente estar falando sobre isso, que não tem nada a ver de maçã. A maçã é uma representação de um fruto maravilhoso, de um fruto bom para se comer. Mas não tem nada a ver que é a maçã, não tem a maçã nenhuma, nesse pecado original aqui. A gente pode estar falando numa próxima oportunidade, mas vamos falar da segunda morte. Então a serpente aqui, não é uma serpente, essa cobra que a gente vê nas matas. Pode estar representada, mas não é. Está falando do próprio demônio, porque quem apresentou para Eva e Adão foi o demônio, do fruto proibido. Ou quer dizer, ele manipulou Eva para estar comendo desse fruto e apresentado. Mas vamos continuar. E aí vem a morte espiritual, Deus amaldiçoou o demônio, ou entre aspas, porque Deus não amaldiçoou ninguém. Deus o repreendeu, e ele morreu espiritualmente. Mas vamos continuar no livro de Êxodo também, vai estar falando. O livro de Êxodo, nós vamos ver aqui, no capítulo 20 vai falar dos 10 mandamentos, dos 10 mandamentos, que aí vai falar também da morte espiritual. E no livro de Gênesis, do capítulo 4, nós vamos ver, que ele é antes do Êxodo, você pode até pegar aí, Êxodo é no Gênesis, capítulo 4, vai falar da morte, de Caim, ou quer dizer, Caim matou Abel, então ele morreu espiritualmente. Mas isso aí você vai meditar na sua casa, você vai pegando as referências,
Então, mais para frente, nós vamos estar pegando o livro de Mateus. Aqui o Evangelho de Mateus, né, que vai estar falando sobre essa morte espiritual também. Está escrito no livro de Mateus, do capítulo 27, né, que você pode estar olhando aí na sua casa. No capítulo 27 vai estar falando sobre, né, Judas, quando ele enforcou. E isso também é um estilo de morte espiritual, né, um enforcamento. Mas esse enforcamento tem vários tipos de motivos, porque existe dois juízos. E aí também a gente pode estar falando numa próxima, que é o juízo carnal e o juízo espiritual. A pessoa que vai ser julgada tanto carnalmente quanto espiritualmente, né? Isso aqui você vai pegando essas referências, né? Não tem nada a ver. Essa morte aqui por enforcamento ou suicídio, ela também tem uma revelação muito grande que a gente pode estar meditando, né, numa próxima oportunidade. E no livro de Ezequiel, capítulo 28, está escrito aqui outra morte espiritual, né, que é o ódio fúnebre do rei de Tiro, no capítulo 28, do versículo 11 ao 19. Mas esse ódio fúnebre ao rei de Tiro não tem nada a ver com o rei de Tiro. Essa aqui é o próprio, falando do próprio demônio. Como foi também que o demônio morreu espiritualmente para Deus, né? Ou quer dizer, foi excomungado. A palavra excomungado, ou excomunhão, quer dizer a palavra excluído. Ele é excluído, ele foi banido. Então, excomunhão ou excomungado quer dizer excluído. Ele foi banido, ele foi excluído de estar no jardim do Éden. Ele está, né, na eternidade ou na glória de Deus, porque eterno também ele é, né? E vamos passando para frente, vai falar no livro de Apocalipse. Aí agora nós vamos falar desse livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse vai nos revelar também a segunda morte e para onde é que vai. Livro de Apocalipse, capítulo 21, o versículo nós vai pegar o 8. Olha só o que está escrito aí. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 1 ao 8. Vamos pegar do versículo 1 ao 8 para ficar mais fácil para você entender. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, o mar já não existe. E eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, com uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, habitará com ele e serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles, enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição, ou quer dizer, passou a morte, a primeira morte. Mas agora o que acontece? Já foi para o jardim do Éden, ou quer dizer, já passou todo o julgamento. Então, o que está sentado no trono diz: eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me diz: esta está pronto. Eu sou o alfa e o ômega, ou quer dizer, o princípio e o fim, o começo e o fim. Quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. E o vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre. É a segunda morte, tá vendo? Ele está falando aqui da segunda morte, mas isso também a gente tem de meditar as palavras para você ver direitinho sobre isso. Agora, em Mateus, ele vai estar falando, em Pedro vai estar falando sobre também a oração, né, pelos mortos. E aqui em 1 Coríntios, como nós vimos que lá em Apocalipse vai estar falando sobre os que não herdarão o reino de Deus e que terão a segunda morte, que é os ímpios, tíbios, infeminados, né, idólatras, mentirosos,
Mas aqui o apóstolo Paulo vai nos revelar, vai ter uma grande revelação, nos falando também como libertar dessa segunda morte, aqui ainda na terra. Olha só o que vai falar. Capítulo 6 de 1 Coríntios, no versículo 9. Acaso não sabei que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganei, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os defamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Ao menos algum de vós tem sido isso, mas foste lavado, mas foste santificado, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus, ou pelo Espírito Santo. Está vendo? Mesmo se alguém praticar essas obras, né, que está escrito aqui, você pode também estar, né, se convertendo disso. Não estou falando de nenhuma religião. Você pode se converter do mau caminho, né? Você não tem esse negócio de religião, porque a verdadeira igreja é você mesmo, porque está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 6 também. Vós sois o templo e a morada do Espírito Santo. Tá vendo? Então você é a igreja de Cristo. Agora, as casas de orações, como igreja, nós falamos, nós vamos lá para estar em união com o corpo e sangue de Jesus Cristo, para nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos, né? Receber também muitas dons espirituais dentro das casas de oração ou das igrejas, igual nós falamos, mas a verdadeira igreja é você. Você é que tem de se converter dos maus caminhos. É o que o apóstolo Paulo vem nos dizer. Talvez muitos de vós tenham sido isso, mas fostes lavados, fostes remidos e fostes santificados, né, com o Espírito de nosso Deus. E fica aí, né, mais esses estudos, você medite bastante em sua casa e numa próxima oportunidade, né, nós vamos estar falando sobre essa passagem de Ezequiel. Por quê? Muitos ficam me perguntando, por que Deus não destrói o diabo? Por que Deus faz isso, faz aquilo? Nós vamos estar vendo sobre isso também. Por que Deus não destrói o diabo? Né? Até uma próxima vez, né? Uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Não deixem de estar meditando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa vida, a vida carnal e a vida espiritual. Até a próxima, pessoal.